Renda fixa é um tipo de aplicação financeira onde o investidor sabe desde o início de seu investimento qual o prazo e rentabilidade a ser resgatado após determinado período de tempo. Nesse vídeo, nós vamos discorrer sobre os principais tipos de renda fixa e as principais definições. Sem mais, vamos para o vídeo. Pessoal, deu um trabalhão para reunir todo esse conteúdo aqui para vocês sobre renda fixa e editar o vídeo também, fazer as animações aí, lançar esse vídeo. Então, gostaria de pedir um pequeno favorzinho para vocês. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações aí para poder receber conteúdo novo. Isso aí, pessoal, dá aquela força pra gente. Então vamos lá, vamos pro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre renda fixa. E o que vem a ser renda fixa? Renda fixa nada mais é do que um conceito amplamente divulgado no mercado financeiro quando você aplica o seu capital e você sabe qual é o prazo e a rentabilidade pré-definida. Ou seja, você aplica o seu dinheiro em um investimento, seja qual fosse, para um tipo de investimento privado ou um tipo de investimento público, quando no caso você empresta para o Tesouro Nacional, que é o chamado sistema do Tesouro Direto, e você sabe qual é o prazo, se vai ser 1, 2, existem inclusive renda fixa de liquidez diária, que é quando você pode resgatar a qualquer momento, similar à poupança. E qual é a rentabilidade pré-acordada, se vai ser uma rentabilidade pré-fixada, ou seja, se você vai receber o seu rendimento através do seu capital investido, uma taxa de juros fixa, se você aplicou um pré-fixado de 8%, você sabe que o teu capital vai ser corrigido 8% no decorrer daquele período. Isso vai variar de acordo com o prazo, quanto maior o período, maior a rentabilidade. Ou se ele pode ser pós-fixado, que é quando está relacionado a algum tipo de índice que vai corrigir o seu capital, como pode ser o IPCA, o IGPM, como nós mencionamos no vídeo anterior, no início do canal. E qual é a principal diferença? Qual vem a ser a principal diferença entre renda fixa e renda variável? Como o nome já é bem sugestivo, a renda fixa ela tem uma volatilidade que ela só vai ter um retorno do capital superior ao que você investiu. Por isso tem esse nome sugestivo de renda fixa. Você aplica determinado valor e no final de determinado prazo você vai ter o capital corrigido monetariamente para o valor superior ao que você aplicou. Já na renda variável, ela pode ter uma volatilidade tanto para baixo quanto para cima. Por isso o nome renda variável. Ela varia para baixo ou para cima. E como nós mencionamos no vídeo anterior, essa relação risco-retorno se aplica em qualquer tipo de investimento. Mas na renda variável, por ter um risco maior, o teu capital pode chegar a zero, ela pode ter uma volatilidade inferior ao que você aplicou, então a expectativa de retorno é maior. Mas isso não garante que você vai ter um retorno maior. Por isso você tem que saber investir de maneira correta, tanto para renda fixa quanto em renda variável. Porém, em renda variável é necessário que o investidor tenha um conhecimento mais amplo, devido a esse risco também ser maior. Então, nós chegamos na terceira pergunta: qual é o objetivo da renda fixa? E aí também nós podemos nos debruçar qual seria o objetivo da renda variável. A renda fixa, normalmente você tem que aplicar o seu capital quando você tem algum objetivo pré-definido, ou seja, como você sabe que aquele dinheiro vai ficar aplicado em determinado período de tempo e vai ter uma rentabilidade acordada no momento que você aplica o seu capital, você tem que ter algum objetivo para aquele dinheiro, seja adquirir um imóvel, adquirir um bem, pagar um curso para os seus filhos, pagar um curso para o desenvolvimento próprio, ou até mesmo para você aumentar o seu capital com o mínimo de risco possível. O risco, como eu mencionei, ele sempre vai existir em qualquer situação. Mesmo quando você não está investindo o seu capital financeiro numa aplicação do mercado financeiro, existe um risco quando você abre um empreendimento, quando você pretende desenvolver as suas habilidades através de um curso, de uma graduação. Existe um risco de você não conseguir auferir o objetivo final.
Então, na renda fixa também existe esse risco. Porém, na renda variável esse risco é maior, devido à volatilidade inerente a esse mercado. E aí nós chegamos no conceito, o que é juros simples e juro composto? Esse conceito a gente aprendeu muito assim, no primário, lá no ensino fundamental, e revemos muitas vezes durante nosso período de estudos, né? Os juros simples é quando você tem um capital corrigido através de uma taxa pré-acordada, porém, esses juros ele não incide em cima do próprio juros que já incidiu do capital principal. No entanto, o juros composto tem um efeito multiplicador. Ele é conhecido, inclusive, como efeito bola de neve. Quando você aplica determinado investimento, o efeito dos juros ele vai incidir em cima do próprio juros que já ocorreu no capital principal. Isso daí, quando você tem um capital montante maior, acaba acarretando em valores exponenciais que vão crescendo ao longo do tempo. Esse efeito normalmente é mais difundido e mais exemplificado em renda fixa, porque você vai aplicar o seu capital para determinado período de tempo e o efeito do juro composto vai ocorrer naquele tempo, naquele período pré-determinado que você aplicou o seu investimento. Porém, na renda variável, que muitos não sabem, esse conceito também existe. Esse conceito ele pode ser exemplificado na renda variável quando você recebe os proventos que as empresas distribuem para os seus acionistas. Quando você compra determinado título, determinado papel relacionado à sociedade de uma empresa ou de outra aplicação de renda variável, como fundo de investimento imobiliário, você ganha o direito de receber parte dos lucros que são distribuídos para os acionistas. Quando você pega parte desses lucros e recompra outras ações, você está ocasionando um efeito de juros composto. Mas é um efeito de juros composto oriundo da sua aplicação do capital. Não é um efeito de juros composto automático como na renda fixa. Então, assim, no próximo slide, nós vamos discorrer um pouco sobre os principais tipos de ativos de renda fixa, que seria o tema principal desse vídeo. E aí, como eu linkei no slide, como eu e o Felipe linkamos no slide, os principais tipos de ativos de renda fixa que existem é CDB, que são chamados certificados de depósito bancário, o RDB, que é muito similar ao CDB, que é o recibo de depósito bancário, o LCI, que é o chamado letra de crédito imobiliário, o LCA, que é a letra de crédito de agronegócio, o LC, que é a letra de câmbio, o Tesouro Direto, que é o conhecido Tesouro Direto do Sistema Financeiro do Tesouro Nacional, as debêntures, que elas podem ser divididas em debêntures incentivadas ou não incentivadas, e a poupança, que é a mais conhecida dos investidores. Muitos de nós acabamos investindo em renda fixa e nem tomamos conhecimento que esse tipo de aplicação, a poupança, é um tipo de ativo de renda fixa. Quais seriam as diferenças, as particularidades de cada um desses tipos de investimento? O CDB e o RDB, ele é o tipo de investimento no qual você está emprestando o seu capital para alguma instituição financeira. Normalmente bancos, mas podem ser outras instituições financeiras que precisam de um empréstimo. Assim como nós podemos pegar um empréstimo no banco ou pegar um crédito especial, as instituições financeiras precisam normalmente de empréstimo de capital para alavancar seus projetos ou para quitar suas obrigações de curto prazo. Então, normalmente, como que funcionam os CDBs? As instituições colocam determinado prazo, às vezes uns prazos longos, no qual o teu empréstimo, a tua aplicação, fica retida, você não consegue resgatar, você precisa esperar aquele prazo de vencimento determinado, pode ser de 180 dias até 10 anos, existe essa variedade de prazos. E você tem uma rentabilidade acordada. E como é que funciona para a instituição que faz esse tipo de aquisição do teu capital? Ela oferece um pagamento nesse prazo final, com determinada taxa de juros que vai ser inferior à taxa de juros que ela vai auferir, seja aplicando esse recurso em determinado projeto, seja quitando algumas obrigações, ou até mesmo utilizando esse capital para fazer novos investimentos. Muitos bancos grandes acabam pegando o dinheiro emprestado através de uma aplicação, um CDB, por exemplo, um RDB,
e acabam fazendo uma nova aplicação de renda fixa com uma taxa de juros maior. Por isso que, normalmente, para o investidor pessoa física, é recomendado que ele abra a conta numa corretora para fazer esse tipo de aplicações. Porque os bancos grandes, normalmente, não instruem adequadamente os seus clientes para fazer as aplicações mais vantajosas para eles. E a diferença do RDB para o CDB, a principal diferença, é que o RDB você não consegue negociar no mercado secundário. O que seria o mercado secundário? O mercado primário é quando você empresta para aquela pessoa diretamente, que acordou aquele investimento contigo. No caso, essa relação pessoa física e banco, né? Ou instituição financeira. Você tem um prazo pré-determinado para você esperar o vencimento. Mas no CDB, em alguns casos, você consegue negociar com uma outra pessoa física que queira adquirir aquele CDB e aguardar o prazo final para conseguir auferir o capital corrigido por juros. No RDB, você não pode, em regra, fazer essa negociação para outra pessoa física no mercado secundário ou para uma pessoa jurídica que queira adquirir esse título. O LCI e o LCA são similares. Por quê? Enquanto o CDB e o RDB tem uma alíquota de imposto de renda que vai variar de acordo com o prazo, que nós vamos mencionar mais adiante, o LCI e o LCA eles são isentos de imposto. Mas por serem isentos de imposto, acaba também tendo uma rentabilidade inferior aos dos demais. Então você tem que avaliar caso a caso se, mesmo com a isenção de imposto, esse tipo de aplicação financeira é mais vantajosa do que a outra. Além disso, o LCI é um tipo de investimento direcionado para o mercado imobiliário, por isso o nome letra de crédito imobiliário, enquanto o LCA é um tipo de investimento direcionado para letra de crédito de agronegócio. Ou seja, as instituições que pegam esse capital, em regra, têm que direcionar esses recursos para esse tipo de situação, ou o mercado imobiliário ou o mercado do agronegócio. As letras de câmbio são tipos de investimento que não são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, uma instituição financeira privada que protege o capital do investidor em até 250 mil por aplicação e por CPF. Esse valor pode ser protegido em até na faixa de R$1 milhão, dependendo do tipo de aplicações, a quantidade de aplicações que o investidor tem. Esse valor foi corrigido há pouco tempo, nós podemos verificar no site do Fundo Garantidor de Crédito. O Tesouro Direto é o tipo de aplicação em renda fixa mais segura no Brasil, porque você está emprestando dinheiro para o governo federal. E porque alguns podem pensar assim, mas eu estou emprestando dinheiro para o governo está falido, vários casos aí de corrupção, de problemas que nós vemos aí na televisão, na mídia. Por que é o mais seguro? Porque se um país ele ocorrer algum tipo de problema para pagar os seus credores, ele pode ter problemas fiscais, problemas políticos, porque não somos só nós, pessoas físicas, que estão emprestando dinheiro para ele. Existem pessoas jurídicas, existem investidores estrangeiros. Isso daí pode afetar a política cambial do país, pode afetar a economia como um todo e vai prejudicar a sociedade inteira. Então, o país, apesar de ter todos esses problemas, como nós mencionamos, o desenvolvimento, desenvolvimento da política, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, o país ele não pode deixar de pagar os seus credores, pelo menos em tese. Então, seria o tipo de investimento mais seguro, quando você aplica para o governo. As debêntures, que podem ser incentivadas ou não incentivadas, é quando você empresta para uma empresa, assim como você aplica ou investe numa empresa em renda variável, que é quando você compra um título de ações ou um papel relacionado a um fundo de investimento imobiliário, por exemplo. As debêntures normalmente são direcionadas para empresas de capital aberto que querem investir em seus projetos, precisam captar recursos, funciona similar a um CDB, um empréstimo, porém não são na forma de financiamento através de venda de ações no mercado de capitais. Ela coloca um título na qual esse título vai ser remunerado para pessoa física ou jurídica que adquirir, que são chamadas de debêntures. Ele é remunerado através de uma taxa pré-acordada, assim como nos CDBs, no LCI, no LCA, e essa taxa ela vai variar, ela pode ser pré-fixada, pós-fixada. Normalmente, as debêntures, por ter um risco maior,
está emprestando para uma empresa de capital aberto, que pode ser que esse projeto dê errado e ela não tenha como te pagar. Além disso, não é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, então as debêntures, elas têm uma remuneração maior, em regra. Por quê? Por conta dessa relação risco-retorno que eu mencionei anteriormente. E a diferença das incentivadas para não incentivadas é que as incentivadas têm projetos que ajudam a sociedade de alguma maneira, seja um asfalto que não chegou em determinada região e aquela empresa pretende colocar, por exemplo, e aí acaba tendo um benefício fiscal do governo, e isso também chega no investidor de alguma maneira, na qual ele fica isento de imposto de renda, por exemplo, e aumenta a sua rentabilidade. Tem uma vantagem tributária. No próximo slide, nós podemos mencionar algumas informações relacionadas aos títulos públicos. Quando nós vamos adquirir títulos públicos, através do sistema do Tesouro Direto, que mencionei anteriormente, ele tem várias siglas que caracterizam os tipos de títulos públicos. Como podemos mencionar LFT, LTN, NTNB, NTNC, NTND, e o cupom semestral é um tipo de característica desses títulos públicos, que pode ter ou não existir. O LFT, ele é um título público relacionado à taxa de juros Selic, que é considerada a taxa de juros básica do país. A taxa Selic é a taxa de juros que guia todas as outras taxas no país. Quando a taxa de juros baixa, taxa Selic, as demais costumam baixar. Quando ela sobe, as demais também sobem. E ela é a taxa de juros que normalmente, em toda a história, praticamente foi assim, o investidor teve baixa volatilidade. Ele aplicou o seu investimento e ele foi corrigindo dia a dia, tendo uma correção diária, um valor superior ao capital investido. Recentemente, essa situação teve uma mudança devido à taxa de juros estar em patamares históricos mínimos e os investidores estrangeiros terem tirado um pouco do capital do país, o que prejudicou a taxa de câmbio. O LTN é a taxa de juros pré-fixada, ou seja, quando tem determinado valor em percentual de juros que você pré-acordou que vai receber até o final, não vai variar. O NTNB já é uma taxa de juros relacionada à inflação, mais especificamente ao IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, normalmente relacionado a mercadorias. O NTNC também é relacionado a um índice de inflação, que é o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. E o NTND, por último, seria relacionado à taxa de câmbio, que é a variação entre o real e o dólar, normalmente, podendo também ter títulos relacionados ao euro, que são mais incomuns. E o que seria o cupom semestral? O cupom semestral é um tipo de provento que é disposto em algum título público específico. Você pode escolher receber a sua rentabilidade no final de determinado vencimento, determinado prazo do título público, ou seja, você aplicou o seu capital e vai esperar 10 anos para ter aquele teu capital corrigido monetariamente, ou você aplicou o teu capital também pelo período de 10 anos, mas semestralmente você quer oferir parte dessa correção. São chamados cupons semestrais. Semestralmente cai determinado valor na sua conta corretora, assim como se fosse um salário. Muitos investidores que não têm conhecimento disso acabam não sabendo dessa possibilidade de você aplicar o teu recurso, ter ele corrigido ao final e ainda receber semestralmente parte dos lucros em sua conta corretora, como se fosse uma determinada renda. A principal desvantagem desse tipo de situação é que você não vai ter o teu capital totalmente corrigido pelos juros, porque semestralmente você vai receber parte desses juros na sua conta de corretora. E aí, Felipe, você já fez algum tipo de investimento, seja de título privado ou título público? Já sim. Eu já investi no Tesouro Selic, devido à liquidez imediata. Já investi também no Tesouro IPCA, e nesse caso especificamente para proteger o meu capital da inflação e para ter uma rentabilidade com alguns objetivos de curto e de médio prazo bem definidos que eu já tinha na época. Investi já também no Tesouro de cupom semestral, em que eu recebia proventos no meio e no fim do ano. Também é uma aplicação
É um investimento muito interessante para o contexto em que eu vivo, em que eu vivia também, já que eu realizo esse tipo de investimento há mais tempo, né? Também já investi em CDBs, mas aí devido à alta rentabilidade que eles ofereciam, né? E antes de começar a minha trajetória no mercado de capitais, com investimentos, eu já investi bastante também, né? Já poupei bastante. Então tinha uma caderneta de poupança onde eu colocava ali os meus rendimentos, né? Oriundos do meu trabalho assalariado. No entanto, hoje eu dou preferência a títulos de renda fixa, principalmente o Tesouro, e também de renda variável, no mercado de ações, né? No vídeo de hoje, nós buscamos levantar algumas informações sobre os conceitos relacionados à renda fixa, a diferença de renda fixa para renda variável, os tipos de investimento em renda fixa e suas principais características. Pessoal, se esse vídeo foi útil de alguma forma para vocês, comenta aí embaixo, dá aquele like, compartilha com seus amigos e não esqueça de ativar suas notificações aí no canal do YouTube da FWC Investimentos. Até o próximo vídeo então, pessoal.